Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Estamos agora seguindo para a segunda parte do nosso curso e a gente vai, a partir de agora, trabalhar a modernidade, a contemporaneidade, mostrar como o ceticismo moderno, de alguma forma, influenciou toda a discussão em torno do aspecto técnico-científico, não é? Como a tecnologia e a ciência foram influenciados não somente pelas mudanças de pensamento, né? Mas como ela também foi influenciada pela sociedade, em especial pela sociedade moderna, tá certo? Então esse é o nosso trajeto até o final do nosso curso. Essa é a segunda parte que começa, portanto, tratando de um dos tópicos mais importantes do curso de Introdução à Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é o tópico relacionado ao ceticismo. A aula de hoje é, portanto, sobre ceticismo moderno. E a ideia é, obviamente, preparar o chão para essa reflexão que envolve as relações entre ciência e tecnologia, tá certo? Então, eu queria começar lembrando a vocês uma imagem que eu mostrei lá no início do nosso curso, lá para a segunda aula do nosso curso, em que nós estávamos explicando, lembram-se, do sentido clássico de ciência. E se vocês recordam daquela aula, o conceito clássico de ciência é o conceito de ciência como conhecimento universal e necessário. Nós vimos que para tratarmos da ciência como conhecimento universal e necessário, a gente contrastou duas maneiras de pensar o conhecimento. A primeira delas nós chamamos de realismo, lembram-se disso? E aí nós temos uma coisa chamada mente, nós temos uma outra coisa chamada o mundo real. E o que acontece? Esse mundo real, ele possui significado, ele possui sentido. E o que ele faz? Ele imprime, por meio das nossas sensações, né, em nossa alma, os significados pertencentes ao mundo real. Percebam, não é? Se a gente voltar aqui no nosso exemplo, veja, temos uma mente e temos apenas um mundo, o mundo real. Note isso. Isso eu não falei naquela aula em que nós falamos sobre a distinção entre realismo e idealismo, porque eu só mostrei, em primeiro lugar, o conceito de realismo dentro daquela discussão que a gente ia tratar, que é o conceito clássico de ciência como conhecimento universal necessário. Então, guarde isso bem na sua mente. Temos, de um lado, o mundo real, do outro lado, o nosso intelecto, e o mundo real, portanto, nós aprendemos pelos sentidos, é o mundo real que possui significado, e esses significados são impressos em nossa alma. E aí nós formamos uma visão, uma imagem da realidade. Eu queria agora contrastar com vocês com aquilo que nós chamamos de idealismo, só que agora eu vou mostrar para vocês como o fundamento do idealismo está atrelado àquilo que nós chamamos de ceticismo. Ora, o que é o ceticismo? O ceticismo é toda aquela crença que entende que é impossível termos o conhecimento do real, tá certo? Então, por isso, o idealismo ele acaba nascendo de uma perspectiva dualista da realidade, né? Dualista da realidade. Eu vou mostrar como. Imagine que no contexto do idealismo existe também uma coisa chamada mente e existe uma coisa chamada mundo. Só que observe, eu coloquei uma interrogação aqui nesse mundo real, certo? Porque o cético diz, olha, se esse mundo de verdade existe, eu não tenho como saber, eu não tenho como conhecer. Tá vendo aí o ceticismo? Ele está para além dos meus sentidos. Se existe um mundo assim, eu não posso conhecer por meio dos meus sentidos. Por quê? O idealismo entende que a única coisa que a gente pode conhecer são as nossas sensações desse mundo. Essas sensações que nós temos desse mundo provocam um mundo ideal, o mundo como nós imaginamos. Eu coloquei aqui uma maçã. Imagine que uma pessoa imagine que o mundo seja uma maçã. Então, qual é o processo do conhecimento dentro do universo cético? De uma maneira bastante simplista, não é outra coisa senão a formação de uma representação, no caso aqui uma maçã, não é? Que é, veja, a setinha está agora ao contrário. Não é resultado de uma apreensão do mundo, porque se o mundo existe, eu não tenho como saber se ele existe ou não. Né? Eu não tenho nem como confrontar para saber se o que eu estou apreendendo é real ou não. Então, o que eu tenho, na verdade, é uma coisa que eu não sei designar o que é, mas que eu projeto nela
a minha perspectiva de mundo, a minha representação de mundo. Daí você vai ver, então, uma representação de maçã sendo justaposta a esse mundo que previamente a gente pode dizer que não existia, não poderia ser conhecido, melhor dizendo, mas que nós projetamos aquilo que nós podemos conhecer, que são as nossas representações. Observe que com isso nós temos dois mundos, pessoal. Temos dois mundos. O mundo que nós não sabemos como ele é, porque não temos como conhecê-lo, né? Então, daí o ceticismo, né? Não temos como conhecer o real. O real não é passível de conhecimento. A única coisa que a gente conhece é nossas representações do real, e o que a gente faz com ela? A gente projeta essas representações que a gente cria do real, que a gente constrói do real, e projeta nessa coisa que a gente chama real e que a gente não consegue conhecer. Tá entendendo? Então, isso gera dois mundos. O mundo real, que se existe, nós não podemos conhecê-lo, não é? Então, por mais que ele exista, pouco importa, porque também não conseguiríamos conhecer, é isso que um cético está dizendo. Né? Então, o que nós podemos conhecer? Nossas representações de mundo. Então, nós temos que projetar essas representações que nós construímos do mundo no mundo que nós supomos que ele não pode ser conhecido. Então, observe que com essa introdução que eu acabei de fazer aqui com vocês, nós temos o mundo concebido, de um lado, como algo que possui sentido e é meu dever aprender o significado dele. Ora, eu tenho o mundo apenas como uma tela que eu vou projetar, porque esse mundo, mesmo se ele existe, eu não tenho como saber se ele existe ou não. Então, o ceticismo é uma espécie de suspensão do juízo com relação aos meus sentidos. Ora, uma vez que os meus sentidos me enganam, como é que eu posso confiar de que o mundo é como eu imagino que ele seja? Então, o ceticismo é um questionamento sobre a natureza do nosso conhecimento de mundo. Então, quem foram os três pensadores importantes, ou os três movimentos de pensamento importantes nesse contexto do ceticismo moderno? Nós vamos ver agora que são três eles: Descartes, René Descartes, um francês, Kant, um alemão, né, nascido em Königsberg, na Alemanha, e os positivistas. E aqui, em especial, eu me refiro aos positivistas também franceses, alemães, os europeus em geral. Então, essa concepção idealista de ciência, ela vai, gente, abrir mão dessa noção de que é possível ter um conhecimento universal e necessário por apreensão da realidade, vinculada, portanto, por meio dos sentidos. Então, toda aquela ideia de que a gente deveria confiar nas nossas sensações, não é? Por isso, confiança nas sensações, o realismo e o realista, ele confia nas sensações. Ele, então, está olhando para uma caneta vermelha e ele diz, não, ela é vermelha. E por que ela é vermelha? Porque eu estou vendo, não é? Eu apreendo essa caneta e posso confirmá-la quando eu mostro para você, olha, ela é uma caneta vermelha. Então, a sensação é o fundamento do conhecimento de um realista. Mas um idealista não pensa assim. Então, vamos tentar agora esmiuçar esse ceticismo que eu apresentei a vocês nessa linha do tempo que vai de Descartes até os positivistas. Uma nota de rodapé bem rápido, pessoal aí que estuda o direito, né? Vocês vão perceber que não só Kant, mas os positivistas exercem uma influência enorme no direito, sobretudo nas questões relacionadas à teoria geral do Estado, as questões relacionadas à própria a Constituição do direito, que é o direito, não é a discussão entre o direito dos positivistas, né, e o direito dos justnaturalistas, passa por uma discussão em que os positivistas vão negar essa crença de que existe um direito natural, algo que seja, portanto, real e atrelado ao universo, ao mundo, como são, no caso, as leis naturais. Então, essa discussão que vocês, se não já entraram, vão certamente entrar, ela perpassa essa discussão que a gente vai abrir agora com vocês. Então, lembrem-se, se vocês não estão estudando, mas um dia vão certamente estudar, por exemplo, um Hans Kelsen. Lembre-se que Hans Kelsen ele foi enormemente influenciado por Kant, pelos neocantianos e pelos positivistas. E isso, então, ajuda a gente a entender o modelo de ciência jurídica tal como o Hans Kelsen
contemplava. Então, só para vocês terem aí um exemplo mais da área do direito. Fechando essa nota de rodapé, vamos começar analisando a concepção idealista de ciência a partir de Descartes. Então, a gente já viu que o idealismo ele precisa duplicar o mundo. Precisa existir um mundo real, né, que nós não temos acesso, que nós não conhecemos, e existe o mundo das nossas representações, que a gente projeta nesse mundo que a gente apreende pelas sensações. Como é que a gente chegou nesse dualismo? Em especial, aqui com Descartes, esse dualismo metafísico. Em primeiro lugar, partindo de um ceticismo. Descartes, ele vai se preocupar, gente, em primeiro lugar, em mostrar que o cético ele está equivocado. E aí você vai falar, como assim, Jonas? Você acabou de falar, não é? Que o Descartes ele é um pensador, um filósofo cético. Como é que assim ele vai criticar o ceticismo? Bom, deixa eu explicar isso agora para que você entenda. Descartes ele queria salvar a metafísica. E o que é a metafísica? Gente, a metafísica é a base de todo o realismo. Né? Então, esquece a ideia de que metafísica é aquela coisa sobre Deus, sobre o sobrenatural. Não, não. Pensa a metafísica do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico. A metafísica é toda aquele conjunto de pressupostos realistas que pressupõem, portanto, né, que o mundo possui um logos, possui um significado, possui leis, e é minha obrigação aprender essas leis. Né? Então, a metafísica pressupõe que nós podemos conhecer o universal e o necessário, e isso é possível, no caso aqui, por meio das sensações. Né? Então, lembre-se daquela imagem de que você apreende das coisas no mundo a sua forma, a sua essência. Então, isso é a metafísica. Então, o Descartes ele não quer acabar com a metafísica, ele quer salvar a metafísica. Só que ele não pode salvar a metafísica seguindo o padrão dos metafísicos. Qual era o padrão dos metafísicos? Começavam o fundamento da metafísica com a constituição da primeira causa. Então, a discussão era sempre em torno do princípio de causalidade. Se eu sei qual é a primeira causa, eu sei explicar todos os demais eventos. Então, desde Aristóteles, que dizia que a primeira causa, o primeiro motor imóvel era Deus, até Tomás de Aquino, que vai assimilar esse primeiro motor imóvel de Aristóteles, essa primeira causa, né, que é a razão que explica a natureza das coisas, o ser das coisas, vai dizer que é Deus, o Deus cristão. Né? Isso vai acontecer também com os árabes. Tá? Eu estou falando aqui o exemplo de Tomás de Aquino, mas pense que nesse contexto da Idade Média a gente tem um Averroes, que é um filósofo árabe, que vai entender que Alá é exatamente esse primeiro motor imóvel, essa primeira causa última de Aristóteles. Ou seja, cada um aí vai tentar, de alguma forma, identificar essa primeira causa da metafísica aristotélica, né, ao ser divino que acreditam. Então, imagine que Descartes ele segue uma tradição de fundamentação da ciência como conhecimento universal e necessário, pautado numa metafísica, e numa metafísica, eu diria assim, que é concebida pelos idealistas como um realismo ingênuo, porque precisa pressupor que Deus existe, precisa pressupor que existe uma primeira causa que vai explicar todas as outras causas. Essa primeira causa não pode ser causada por nada, por isso que ela é um primeiro motor imóvel, ela não é movida por nada, mas move todas as coisas. Porque senão você, se não houver uma primeira causa, então você tem um regresso ao infinito, a causa da causa da causa da causa da causa, e nunca se chega a uma causa primeira. Ora, se você nunca chega a uma causa primeira, você não pode ter uma razão que explica a natureza das coisas, logo você não pode ter ciência. Essa era a maneira como os antigos tentavam discutir o conceito de ciência a partir da metafísica do primeiro motor. Então, eles precisavam fundamentar isso a partir de Deus. Ciência começa, portanto, com a fundamentação, com a existência de Deus, e dali tudo mais é acrescentado. Só que Descartes está no meio de céticos, tá certo? O tempo passou, não estamos mais no ambiente medieval, estamos no século XVII, um século de profundas mudanças científicas, a reforma protestante, o renascimento, já colocou em xeque muitas
com muitos conhecimentos que eram tidos como inquestionáveis, né? E se questiona, você tem a própria natureza da modificação de fundamentos na área do saber, em especial a ciência, e em especial ainda a astronomia, pensando aqui justamente naquilo que vai provocar um boom nas ciências, que é a questão relacionada ao lugar do homem, o lugar da Terra em todo o sistema, não é? Então, isso vai gerar uma série de questionamentos. Então, Descartes está num ambiente cético, de pessoas que estão questionando, inclusive, a necessidade desse fundamento último e questionando, sobretudo, a metafísica. Então, Descartes sabe que ele não pode voltar a Aristóteles e lançar aquela tese de que é necessário uma primeira causa, Deus, que causa todas as outras coisas e que, portanto, é a explicação última de tudo que existe. Então, Descartes não vai poder voltar nesse ponto, porque senão ele não conseguiria discutir com os céticos. E aí você me pergunta, qual é a grande sacada do Descartes, Jonas? A grande sacada do Descartes é não começar com a teologia, não começar, portanto, com a metafísica, não começar, portanto, com o pressuposto do princípio último de causação, que é o primeiro motor imóvel, Deus, mas começar com o ceticismo. Tá certo? Então, quando você vai analisar os textos de Descartes, a primeira coisa que Descartes faz é suspender o juízo sobre o mundo, a fim de que ele possa encontrar um conhecimento indubitável, algo que ele não possa duvidar. Então, a tese de Descartes começa não com a convicção de que Deus existe, mas com a dúvida acerca de todos os fundamentos. Ele vai colocar o seguinte: é preciso duvidar de tudo, e a ciência deve se fundamentar em algo que é inquestionável. Daí o Descartes ser o pai também do fundacionismo em ciência, ou seja, é o ceticismo, afirmando que a ciência não pode ser construída senão num fundamento sólido e inquestionável. É preciso chegar a um fundamento em que minha razão não questione, que não haja questionamentos e que seja tão claro e distinto como 2 mais 2 é igual a 4. Entendem? E ele vai fazer o quê? Ele vai dividir o ser humano em duas partes, a res extensa e a res cogitans, não é? O corpo e a alma, a coisa extensa, não é? Não é que é a coisa material, se você quiser assim, né? E a res cogitans, que é a coisa que pensa. Ele vai notar que tudo que é corpóreo, a gente apreende pelos sentidos, tá certo? Então, tudo aquilo que eu aprendo pelos sentidos pode me enganar. A lógica de Descartes é a seguinte: se uma pessoa me engana uma vez, eu já não consigo mais confiar nessa pessoa. Ora, se os sentidos me enganam, eu olhei de longe, achei que era vermelho, quando eu cheguei perto era laranja, né? Eu olhei de longe, parecia uma esfera, eu cheguei bem perto, é um quadrado. Né? Se as sensações me enganam, eu não posso confiar nela. Então, como é que eu vou produzir ciência com base nas sensações? Como é que eu vou produzir ciência com base na mera experiência sensorial? Isso não é possível. Então, eu preciso de um fundamento último, não é? Que não seja as sensações, mas que seja algo indubitável, algo tão claro e distinto que eu não consiga duvidar. Então, ele começa a fazer a pergunta: olha, essa sala toda ao meu redor, eu consigo aprender? Sim, eu consigo aprender pelos meus sentidos. Né? Então, se eu consigo aprender pelos meus sentidos, isso significa que eu não posso ter nesse conhecimento algo indubitável, porque eu posso estar enganado, que me garante que eu não estou sonhando e que tudo isso ao meu redor não passa de um sonho. Então ele começa a questionar tudo. Ele começa a questionar desde o mundo externo até seu próprio corpo. Ele fala assim: bom, meu corpo eu estou enxergando por meio dos sentidos. Ora, mas os sentidos me enganam. Se os sentidos me enganam, então eu vou suspender o conhecimento do corpo. Vocês percebem, então, que o ceticismo vai suspendendo todo o conhecimento que a gente tem do mundo real. Por quê? Os sentidos nos enganam. E aí lembra daquela imagem do mundo que eu coloquei para vocês, a interrogação, não é? O idealista, o cético, ele diz assim: ora, se o mundo existe ou não, pouco importa, porque o que importa é que, se ele existe, eu poderia conhecê-lo apenas pelos sentidos,
Mas os sentidos me enganam. Ora, se os sentidos me enganam, eu não posso fundamentar o conhecimento com base na realidade. Eu não posso fundamentar o conhecimento com base nos meus sentidos. Mas Descartes vai chegar a uma única coisa que ele não pode duvidar. O que ele não pode duvidar? Observe nisso. Ele não pode duvidar que ele duvida. E aí ele chega a esse conhecimento, de acordo com o sexto tópico que está aí diante de você, né? Que é o sujeito cognoscente. Você já deve ter visto aquela frase, né? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Esse é o fundamento último que não se pode negar. Descartes diz o seguinte: olha, eu duvidei de tudo. Eu duvidei do mundo, duvidei até do meu corpo. Mas uma coisa que eu não posso duvidar é de que eu duvido. Todas as vezes que eu estiver duvidando, eu vou poder duvidar de tudo, menos da minha própria dúvida. E é genial isso, não é? Se você quiser traduzir isso em outras palavras, isso dá um nó na nossa cabeça, né? Tente fazer a experiência cética. Jonas, qual que é a experiência cética? Olhe no espelho e tente convencer que você não existe. Feche os olhos e diga 30 mil vezes: eu não existo, eu não existo. Você consegue convencer a você mesmo de que você não existe? A resposta é não, porque você mesmo constrói a prova de que você existe. Ao dizer eu não existo, você mesmo dizendo eu não existo, acabou de dar uma prova de que você existe, ou seja, você acabou de entrar em contradição, certo? Então você não pode existir e duvidar da sua existência. Então, o que acontece com isso, gente? Uma mudança no conhecimento. E aí eu queria tratar com vocês dois tópicos, né? Primeiro, Deus vai deixar de ser o fundamento do conhecimento e vai ser usado como Descartes como um recurso para justificar o quê? Ideias inatas. Jonas, o que são as ideias inatas? Deixa eu explicar isso para vocês. Imagine o seguinte: se fizemos a experiência cética, tudo que existe no mundo foi suspenso, tudo que a gente pode aprender pelos sentidos está suspenso. Eu não vou poder formar nenhum juízo, porque todos os juízos serão opinativos, não terão a segurança da ciência. O que me sobra é o meu eu. Então, o conhecimento começa com eu. Eu penso. Tá certo? Mas o que Descartes vai notar é que alguns conhecimentos ele vai possuir previamente, como, por exemplo, os conhecimentos matemáticos. E aí ele vai fazer uma coisa muito doida. Ele vai dizer o seguinte: vamos fazer a dúvida mais poderosa de todas elas, não é? Que é duvidar que 2 mais 2, por exemplo, é igual a 4. Bom, a pergunta de Descartes é a seguinte: o que me garante que não exista um demônio, né? E aí esse demônio, né? Essa entidade maligna que ele vai chamar, não é? É só um recurso retórico para dizer: imagine que existe um demônio. Ele não acredita nisso, tá? Mas ele está dizendo para você: imagina que exista um demônio que seja capaz de te enganar. E aí você acha que 2 mais 2 é igual a 4, quando na verdade 2 mais 2 não é igual a 4. Como você pode ter a certeza de que você tem que o conhecimento matemático é verdadeiro, né? E que ninguém está te enganando? Segundo, como é que você sabe que esses conhecimentos já estão em você, independente da experiência? Aí vem a necessidade de provar que Deus existe. Agora você vai entrar em parafuso mesmo, porque ele não começa com Deus, Deus está fora da jogada, mas ele vai recorrer a Deus, por isso é um dualismo metafísico, para dizer o seguinte: olha, eu tenho ideias inatas, quando eu nasci com ideias matemáticas já presentes em mim. Sabe aquela espécie de platonismo, né? Bem diverso, mas bem típico do Descartes, mas aquela ideia, você já tem dentro de si, por exemplo, as ideias matemáticas, né? Então, as proporções matemáticas, tudo que é da ordem do matemático, da lógica, você já tem em você. A pergunta é como que essas ideias foram parar aí na sua mente, né? Aí ele precisa provar que Deus existe. Então ele vai apresentar uma prova da existência de Deus para dizer: olha, porque Deus existe, nós temos essas ideias inatas. Por quê? Ele infundiu essas ideias em nossa mente. Então, por isso, nós não conseguimos nos enganar com relação às matemáticas. Por isso, a matemática é a ciência universal e necessária mais confiável. Eu tentei explicar, gente,
de uma maneira muito rápida, acreditem. E algo que a gente poderia levar um semestre para explicar. Mas o que eu queria que ficasse dessa explicação toda, que Descartes tirou Deus da jogada, começa com ceticismo, tá certo? Deus não é mais fundamento do conhecimento, o fundamento do conhecimento é o eu penso, e isso eu não consigo duvidar. Só que eu preciso fundamentar o fato de que eu tenho conhecimentos não empíricos, como, por exemplo, os conhecimentos matemáticos. Como esses conhecimentos foram parar aqui? Descartes vai inventar uma teoria, que é a teoria de que Deus infundiu essas ideias em nossa mente. Só que para ele provar que essas ideias foram infundidas por Deus, ele primeiro precisa provar que existe um ser chamado Deus. E aí ele vai ter que provar a existência de Deus. Então, note que esse é o trajeto de Descartes. Algo muito diferente, gente, vai acontecer com Kant. Observe o nosso segundo filósofo, e no contraste com o segundo filósofo, muita coisa vai modificar aqui. Kant vai discordar de Descartes com relação à metafísica, mas vai concordar com ele que é necessário começar com ceticismo. Então, preste atenção que essa diferença é importante. Descartes e Kant vão concordar que não dá para começar com aquela história dos medievais, né, dos antigos, que o conhecimento universal necessário deve começar com o pressuposto da primeira causa e com o pressuposto da confiança nas sensações. Né? Não. Kant vai concordar com Descartes, vamos começar com ceticismo, é preciso duvidar de tudo. Agora, qual vai ser a discordância de Kant? Kant vai discordar do Descartes, seguinte, caramba, Descartes, você tirou Deus do fundamento da ciência, mas manteve Deus ainda no fundamento da ciência. Mas a gente não tem. Quando você cria uma prova da existência de Deus, essa sua prova, ela pode ser refutada. E Kant vai apresentar vários problemas com relação à prova da existência de Deus do Descartes. Vai dizer, e gente, diga-se de passagem, Kant acreditava em Deus, certo? Na existência de Deus. Portanto, não é uma questão de crer e não crer, tá entendendo? O que está em discussão para Kant é o seguinte, Deus não dá para ser jogo, não dá para tratar, né, como fundamento do conhecimento, da ciência. Vamos separar as coisas. É isso que Kant vai promover. Uma separação agora absoluta. Deus não vai ser nem fundamento do conhecimento, e até aí Descartes concordaria com ele, e os dois estariam contra, por exemplo, Aristóteles e Tomás de Aquino, mas Kant será contra Descartes, dizendo nem tampouco Deus será o fundamento ou a validação desse conhecimento não empírico que nós temos, como, por exemplo, o conhecimento matemático. Como Kant vai oferecer isso? Fazendo uma diferença entre o número, que é o Ding an sich, né, a coisa em si, que é o mundo em si, o mundo real, ou seja, esse número nós não temos acesso, nós não conhecemos. Quais são as únicas coisas que nós conhecemos? As representações de mundo, as ideias que nós forjamos do mundo. Dentre essas ideias que forjamos do mundo, nós vamos encontrar aquelas ideias que nós conseguimos constituir sem o recurso às sensações, que é o caso, por exemplo, do espaço absoluto e do tempo absoluto. Ninguém faz ciência sem o pressuposto do espaço absoluto e do tempo absoluto. Agora, minha gente, alguém aqui já apreendeu pelos sentidos o espaço absoluto, o tempo absoluto? Claro que não. Imagine, nós estamos falando de um Kant que é leitor do Isaac Newton. Ele está num contexto da história das ciências em que o espaço e o tempo absolutos é ponto pacífico entre todos os cientistas e filósofos com relação à impossibilidade de você aprender pelos sentidos. Ora, o que nós aprendemos pelos sentidos? Os espaços relativos e os espaços e o tempo relativo. Ora, o espaço e o tempo relativo não podem ser fundamento de ciência porque não são universais e necessários. Eles são relativos, como o próprio nome já diz. Então, eu só posso ter algo universal e necessário no que diz respeito ao espaço e ao tempo absolutos. Né? Então, todo mundo faz ciência com pressuposto no espaço absoluto e no tempo absoluto, sem, contudo, né, apreendê-los pelos sentidos. Tá certo, gente? Então, nenhum de nós consegue negar o espaço absoluto e o tempo absoluto, mas nem, portanto, o espaço absoluto e o tempo absoluto são apreensões sensoriais. Agora, olha o grande X da questão.
Kant não precisou, para chegar a um conhecimento universal e necessário, não baseado na experiência e nem na metafísica, provar que Deus existe. Para dizer, olha, nós temos uma ideia na nossa mente que não passa pelos sentidos e que é universal e necessária, como é o caso do espaço absoluto e do tempo absoluto. Isso se tornou, portanto, a base do conhecimento transcendental, do criticismo. Não é? Qual é a conclusão a que Kant chega? Deus não é objeto de ciência, vamos separar as coisas, e aí a gente tem a ruptura clássica entre fé e razão, entre ciência e religião. Essas coisas não podem se misturar. Note, Kant não era contra a religião. O que ele está dizendo é que, no que diz respeito à ciência, a religião deve estar de um lado e a ciência do outro. Então, esse movimento de separação gerou aí o conflito nas ciências entre aqueles que diziam que não, Deus ainda tem que ser objeto de conhecimento, e os outros que vão negar, a maioria, nesse contexto kantiano, absolutamente vai negar que Deus seja objeto de ciência. Tá certo, gente? Então, observem que a gente apresentou para vocês aqui um arco que vai de Descartes a Kant, que é o arco fundamental do ceticismo. Em outras palavras, resumindo a nossa fala, temos um mundo, esse mundo, ele, se existe ou não, nós não temos acesso a ele, não podemos conhecer, então não é objeto do nosso conhecimento. Então a gente precisa de um outro mundo. Que mundo é esse? O mundo das nossas representações, tá certo? Esse nós podemos conhecer. E nas nossas representações, o que acontece? Nós somos um sujeito, tá certo? Que fundamenta o conhecimento em dois, digamos assim, conhecimentos que não são sensoriais, não vêm pelos sentidos, mas são a base de todo o nosso conhecimento no mundo, que é o espaço absoluto e o tempo absoluto. E é com essas formas categoriais de espaço e tempo que nós conhecemos as nossas representações de mundo, tá? Os fenômenos, se você assim preferir. Então, a ciência para Kant, gente, não é a ciência do real, é a ciência dos fenômenos. Então, o que um cientista estuda? Os fenômenos. Ele não estuda a coisa em si. Um cientista não estuda a natureza das coisas, mas como elas aparecem, como elas se comportam no tempo e no espaço absolutos. Jonas, você falou de um terceiro, e é com ele que a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. O terceiro e último movimento cético das ciências, e esse está muito mais próximo de nós do que a gente possa imaginar. Aliás, a bandeira do nosso país é uma bandeira de tradição positivista, né? Ordem e progresso vem do positivismo, que é a cristalização dessa discussão que começou com Descartes e terminou em Kant. Os positivistas vão pegar todo o argumento kantiano e construir um raciocínio em 3 argumentos. E com esses 3 argumentos, nós vamos apresentar o positivismo e com eles também o ceticismo em ciência. Primeiro, o positivismo vai ser uma crença que, a partir desse movimento kantiano, vai dizer, não é, que a ciência é uma, digamos assim, uma preocupação com fatos empíricos e nunca mais com especulações e conceitos vazios como Aristóteles ou Tomás de Aquino se preocupavam, né? Esquece essa coisa de natureza, né? Então, um positivista jamais vai dizer que a gente conhece a natureza das coisas. Você não conhece a essência das coisas, você não conhece a natureza das coisas, a coisa em si é incognoscível. Esquece. A única coisa que a gente tem para fazer ciência são os fatos empíricos. Nada de especulação, nada de conceitos. A ciência, portanto, tem que partir dos fatos empíricos. Ora, por que fatos empíricos? Jonas, você não disse que as sensações estão fora da jogada? Sim, elas estão fora da jogada como fundamento do conhecimento, mas não como objeto de conhecimento. Então, entendam esse ponto importante. Os positivistas não vão mais usar a sensação como fundamento do conhecimento, mas vão fazer dos fatos empíricos, daquilo que a gente experimenta, um objeto de conhecimento, um objeto, portanto, de ciência. Nós analisamos os fatos que nós podemos aprender pela experiência. Perceba que aprender pela experiência não é aquilo que você vê com seus olhos.
né? Se você pega um microscópio e analisa e consegue, por um microscópio, analisar um ser ínfimo que você não veria a olho nu, isso é um fato empírico, tanto quanto uma luneta de longo alcance aí para você ver as estrelas nos céus. Você vai enxergar ela melhor por conta desse instrumento. Então, ele é um fato empírico. Segundo ponto importante, não só o positivismo é uma concepção científica que vai negar as especulações metafísicas, vai negar a metafísica e vai se solidificar nos fatos empíricos, como ele vai execrar toda e qualquer possibilidade da metafísica como ciência e também qualquer outra disciplina que tivesse como objeto algo que não fosse um fato empírico. Então, preste atenção. A partir de Kant e dos positivistas, ciência, gente, é só física, né, matemática, biologia, as ciências naturais. Preste atenção no que eu vou dizer agora, que é da máxima importância para vocês que estudam direito. Direito, assim como psicologia, sociologia, teologia, não são mais considerados como ciência, porque o objeto dessas disciplinas não são fatos empíricos. Direito não é fato empírico, não é? A alma não é fato empírico, Deus não é fato empírico, sociedade. O que é a sociedade? Eu conheço indivíduos, eu não conheço a sociedade. A sociedade não é um fato empírico. Então, o que vai acontecer? Uma revolução nas ciências modernas. As ciências humanas, para que elas possam se tornar ciências, elas vão positivar os seus estudos. Isso vai acontecer com a psicologia em 1897, se não me falha a memória, é fundado em Leipzig, na Alemanha, o primeiro laboratório de psicologia. Wilhelm Wundt, ele é um psicólogo que vai dizer o seguinte: não dá, a gente precisa fundamentar a psicologia como ciência. E para fundamentar a psicologia como ciência empírica, a gente vai ter que precisar colocar o objeto da psicologia, né, numa espécie de ligação com a fisiologia. Daí, né, a física ser o fundamento pelo qual a psicologia vai dialogar para se fundamentar como ciência. Isso vai acontecer no direito, é só lembrar do Lombroso. Lombroso vai, né, a partir da análise da caixa craniana, né, tentar designar o que seria um criminoso. Não é? Então, a tentativa de cientificizar, não é, o direito. Isso vai acontecer com a sociologia, vai acontecer com a antropologia, vai acontecer com as várias ciências humanas, porque todas elas estavam baseadas em metafísica. Então, agora elas vão ter que se fundar na física. Então, você vai ver uma dependência das ciências naturais, das ciências humanas, as chamadas ciências do espírito, os alemães chamavam de Geisteswissenschaften, e vai se fundamentar nas ciências da natureza, que os alemães chamavam de Naturwissenschaften, que são as ciências naturais. Tá? E, por último, o positivismo impôs a todas as disciplinas metafísicas, psicologia, direito, teologia e todas as demais, o representacionismo. Ou seja, elas precisam agora perceber-se como meras representações do mundo e que dependem, obviamente, de questões culturais, sociais, não podem mais falar em universal e necessário, elas não podem mais trabalhar como as ciências naturais trabalham, com leis naturais e universais. Então, há uma redução do conceito de ciência física e todas aquelas outras disciplinas que não têm o mesmo perfil da física ou da matemática, que trazem conhecimentos claros e distintos, elas deveriam ser colocadas como meras opiniões. Então, se você lembra desde o início, quando Aristóteles diz, olha, existe o conhecimento opinativo, existe o conhecimento que explica a razão de ser, os positivistas entendiam que as únicas ciências que explicam a razão de ser são aquelas chamadas ciências naturais, enquanto todas as outras ciências, ciências humanas, elas são ciências opinativas, elas apenas apresentam perspectivas da realidade, mas jamais deveriam ser consideradas como ciência. Pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que a aula tenha feito sentido. Se não, na nossa interação, nós vamos discutir e aí, através das perguntas e respostas, a gente vai esclarecendo as eventuais dúvidas. Nunca se esqueçam, sejam felizes.